Existem narrativas que passam a fazer parte da nossa memória de forma inapagável, transformando-se em lembranças que nos fazem sentir como se tivéssemos testemunhado cada momento de perto, conhecendo quase todos os detalhes do desenrolar dos acontecimentos. O caso da pequena Valentina permanece gravado na memória coletiva dos portugueses, sobretudo pela frieza do próprio pai em cometer tamanha atrocidade com a filha e ainda tentar enganar toda a gente. Valentina Sofia Teodoro Fonseca nasceu no dia 1 de janeiro de 2011. Os pais de Valentina estavam divorciados e a criança vivia com a mãe Sónia no Bom Barral. Valentina frequentava a escola primária de Fernão do Pó e era muito querida por todos os colegas. Sandro Bernardo, pai de Valentina, só reconheceu a paternidade da menina quando ela já tinha 1 ano de idade e apenas através de um teste ADN. Entretanto, já tinha constituído família com Márcia Monteiro, com quem teve 2 filhos, meios irmãos de Valentina. Na altura, eram ambos praticamente bebés. Além disso, Márcia tinha um filho de um anterior relacionamento com 12 anos. Valentina já tinha fugido de casa na Páscoa de 2019 e foi encontrada pouco tempo depois. Esta fuga aconteceu quando estava com o pai, criando sempre a dúvida acerca da vontade da criança em passar tempo com o progenitor. Quando foi questionada pela polícia acerca do motivo de ter saído de casa, Valentina respondeu que queria estar com a mãe. Um ex-colega de trabalho de Sandro descreveu o pai de Valentina como sendo uma pessoa muito pacata e calma e bastante reservada, mas as coisas iam ficar cada vez mais tumultuosas na Atauguia da Baleia. No dia 7 de maio de 2020, por volta das 8 da manhã, Sandro Bernardo dirigiu-se ao quarto da filha mais velha, mas Valentina não estava na cama. Algum tempo depois, Sandro foi até ao posto da GNR para comunicar o desaparecimento da filha. Nessa mesma quinta-feira, começaram as buscas para encontrar a criança o mais rápido possível. Foram destacadas polícias da GNR com cães pisteiros e os bombeiros voluntários de Peniche também auxiliaram nas buscas. Na sexta-feira, 8 de maio, alargou-se o perímetro das buscas para a praia, a 6 km da casa onde tinha desaparecido Valentina, bem como para a barragem de São Domingos, a 2 km da casa. Os meios de busca foram reforçados e a polícia começou a utilizar drones com sensores de calor para ajudar a procurar Valentina. As autoridades não tinham conseguido definir muito bem as horas do desaparecimento. O pai deu por falta da filha às 8 da manhã, mas disse que a última vez que a tinha visto foi de madrugada, quando a foi aconchegar à cama por volta da 1 da manhã. E por que teria desaparecido Valentina? Havia várias possibilidades e a mais comum seria o facto de que a criança estava a viver numa rotina diferente, longe da mãe, longe da escola e impossibilitada de estar com os amigos, devido à pandemia, uma noção que uma criança não compreenderia muito bem. Além disso, Valentina não tinha acesso a um telemóvel nem à internet, exceto para assistir às aulas online, um dos motivos que teria feito com que Valentina fosse viver com o pai e com a madrasta para Peniche. Enquanto isso, o caso ia ganhando mediatismo, até porque estávamos em plena pandemia e as pessoas iam vendo o caso ganhar repercussão nas notícias. Desta forma, no 3º dia, os populares começaram a ajudar a polícia nas buscas. Uma vez que havia mais pessoas incluídas nas buscas, começaram a ser revistados poços e casas abandonadas, locais onde Valentina poderia ter entrado facilmente e ficado presa. Ainda nesse sábado, um dos populares encontrou roupas de criança num terreno baldio, tendo entregado tudo à polícia. No entanto, o pai e a madrasta descartaram essa prova, uma vez que a roupa não pertencia à Valentina. Ela estaria a usar um pijama, um casaco azul e estaria de chinelos. Além disso, também foi relatado à polícia que Valentina era sonâmbula. No 3º dia de intensas buscas, a figura materna, até então eclipsada pela atenção centrada no pai e na madrasta, emerge no cenário. Sónia Fonseca criou uma publicação no Facebook a pedir ajuda para encontrar a filha e que Valentina voltasse para casa. Começaram a surgir demasiadas pistas, havia videntes a opinar sobre o caso e sobre o paradeiro da menina, como aliás é bastante comum em vários casos de desaparecimento.
Começavam a surgir teorias, avistamentos e iam aparecendo mais peças de roupa de criança. No dia 10 de maio encerram-se as buscas pelo pior dos motivos. O corpo de Valentina foi encontrado a 6 km da casa, na Serra del Rei. E nesse mesmo dia houve uma reviravolta completa no caso. A polícia deteve o pai e a madrasta de Valentina, horrorizando toda a gente que estava a seguir de perto o caso e a torcer para que Valentina fosse encontrada e pudesse regressar para junto da família. Inicialmente, a polícia não suspeitava que tivesse ocorrido algum crime. A teoria era a de que Valentina teria saído de casa pelo próprio pé, até porque já o tinha feito no ano anterior. No entanto, mesmo não havendo suspeitas, é normal serem efetuados interrogatórios, porque qualquer informação pode ser útil para ajudar nas investigações. A chave para desvendar o mistério poderá ter sido o depoimento do filho de Márcia à Polícia Judiciária de Leiria, que disse ter visto a mãe e Sandro a entrar na casa de banho com Valentina. Depois disso, não voltou a ver a criança e foi mandado para a cama. Quando confrontado com estas informações, Sandro Bernardo admitiu ter havido um acidente na casa de banho, quando Valentina morreu na quarta-feira à noite. Disse que estava a exigir à filha que lhe contasse a verdade sobre uns boatos de ela ser vítima de abusos sexuais por parte de um amigo da mãe. Conta que Valentina estava a tomar banho e foi nessa altura que a pressionou e tentou forçar uma confissão. No entanto, na sua versão dos factos, Valentina teve um ataque, seguido de convulsões, e faleceu. Márcia Monteiro, a madrasta, negou ter estado na casa de banho e ter ajudado a ocultar o cadáver. Sandro, por outro lado, confessou que Márcia tinha auxiliado na ocultação do corpo, mas ilibou a mulher da morte. Levaram o cadáver da menina no banco de trás da sua Renault Scenic verde e esconderam-no com as gestas da Serra del Rei. A polícia já estaria a achar o comportamento da companheira de Sandro estranho, uma vez que Márcia não participou nas buscas e recusou-se a ceder alguma roupa de Valentina porque, segundo ela, já estava lavada. Também não participou nas reconstituições feitas pela Polícia Judiciária depois da descoberta do corpo e da autoria do crime. Entretanto, os resultados da autópsia não batiam certo com a versão de Sandro acerca das convulsões. A autópsia revelou que as causas da morte da menina foram agressões muito violentas, com lesões na cabeça e indícios de asfixia. Os resultados preliminares de medicina legal confirmaram que ocorreram as tais convulsões que Sandro mencionou, mas que teriam sido provocadas pela pancada e não por um ataque de epilepsia. Depois de ter sido violentamente espancada, a menina foi embrulhada numa manta e deitada no sofá, onde ficou durante muito tempo. O casal contou às crianças que Valentina tinha dores de barriga e que era por isso que estava tão calada. A família almoçou e jantou, já com a menina praticamente inanimada. O pai e a madrasta chegaram mesmo a sair de casa para ir às compras e, segundo o Sandro, quando chegaram, a Valentina já estava morta. A PJ acredita que, ao verem o cadáver de Valentina na sala, o pai e a madrasta mandaram os irmãos para a cama e decidiram criar a história do desaparecimento. Valentina ficou a agonizar no sofá sozinha, enquanto Sandro e Márcia continuavam a sua vida normalmente. Depois de morrer, foi levada para o meio do mato. O corpo foi escondido e o pai foi à GNR contar que a filha tinha desaparecido, como se não soubesse perfeitamente o que tinha acontecido a Valentina. Falou com a comunicação social, mostrando a sua preocupação com a filha e, enquanto isso, Sónia, a mãe, desesperava por saber realmente o que tinha acontecido. Não basta a revolta de saber que uma criança morreu às mãos de quem devia cuidar dela, mas fica ainda a raiva por ter tentado enganar toda a gente. O funeral de Valentina aconteceu no dia 12 de maio e o povo saiu à rua em peso para se despedir da criança, mesmo no meio de uma pandemia.
A polícia criou um perímetro de segurança devido ao estado de pandemia, mas também para afastar olhares demasiado curiosos e para permitir a quem realmente conhecer a Valentina uma oportunidade para se despedir da menina. Era possível ver o desespero de Sónia Fonseca, que até chegou a sentir-se mal e a desmaiar com toda a emoção. Ninguém poderia sequer imaginar a dor daquela mãe. No dia seguinte, o Tribunal de Leiria decretou a prisão preventiva de Sandro e Márcia. De acordo com o juiz de instrução do Tribunal de Leiria, Sandro foi o autor do crime e foi acusado de homicídio qualificado e violência doméstica. Márcia também foi acusada de homicídio qualificado. Ambos os arguidos foram ainda acusados de crime de profanação de cadáver. No dia 17 de fevereiro de 2021, o caso começou a ser julgado no Tribunal de Leiria. A tese de acusação do Ministério Público assentava numa corrente de maus tratos que já teria começado antes do homicídio. Antes disso, enquanto aguardava julgamento, Sandro tentou matar-se por 2 vezes, recorrendo a lexívia e a detergentes na prisão. Tudo teria começado no dia 1 de maio de 2020, quando Sandro Bernardo, na cozinha da casa, confrontou a filha com a circunstância de ter chegado ao seu conhecimento que ela teria mantido contactos de cariz sexual com colegas da escola, insistindo para que admitisse tais factos. A criança foi ainda ameaçada com uma colher de pau, situação presenciada por Márcia Monteiro. A acusação refere que, quando Valentina admitiu os referidos factos, o arguido lhe desferiu diversas palmadas. Mais tarde, a criança terá relatado alegados abusos por parte do padrinho. O Ministério Público concluiu que dias mais tarde, no dia 6 de maio, Sandro e Márcia voltaram a pressionar Valentina. O pai levou a menina para a banheira, sabendo que a filha não gostava e que tinha medo de água quente. Disse à menor que a molhava com água a ferver caso não lhe contasse tudo, nomeadamente qual a natureza dos atos sexuais, algo que acabou por acontecer. Depois disso, seguiram-se agressões violentas à menor, que sofreu uma hemorragia interna no crânio. Márcia teria presenciado tudo isto, segundo a acusação, e nada fez para impedir o marido. As agressões teriam continuado apesar dos gritos e súplicas da filha. Valentina foi retirada da casa de banho a desfalecer e a ter convulsões, que terão durado 7 a 8 minutos. Nesta altura, Sandro e Márcia perceberam que a criança poderia morrer. Em vez de promoverem socorro para a menor, como podiam e deviam, ligando para um número de emergência 112, transportando ao hospital ou procurando um vizinho, o arguido, Sandro, com o acordo e em conjugação de esforços com a arguida Márcia, pegou na Valentina ao colo e deitou-a no sofá da sala. O Ministério Público também escreve na acusação que os arguidos deixaram a menor entregue a si própria no sofá da residência durante várias horas, apercebendo-se da gravidade do estado de Valentina, mas continuaram a fazer a sua vida cotidiana sem lhe prestar qualquer socorro ou auxílio. Com Valentina a morrer aos poucos no sofá, o casal foi à lavandaria, onde colocaram roupa a lavar, a uma bomba de combustível e à farmácia. Segundo os procuradores e polícia judiciária, Valentina foi deixada inanimada e a agonizar, tendo, por volta do meio da tarde do dia 6 de maio, morrido. A madrasta foi junto da mesma, verificando se ainda respirava. Depois, foram buscar um cobertor e a arguida tapou a menor. Escreve ainda o Ministério Público que os 2 arguidos, de acordo com o que combinaram entre si, foram verificar o local onde planeavam esconder Valentina, uma zona florestal. Já de noite, o arguido Sandro depositou o cadáver junto a umas urzes, cobrindo-o com arbustos, e um pequeno pinheiro partiu no local. O pai e a madrasta combinaram entre si que no dia seguinte iriam participar o falso desaparecimento de Valentina às autoridades policiais, o que aconteceu no dia 7 de maio por volta das 10h30. Tendo ainda Sandro contado à polícia acerca da fuga de Valentina no ano anterior, muito provavelmente para ajudar na história falsa. Em fase de inquérito, ambos os arguidos prestaram declarações durante várias horas perante o juiz de instrução. Sandro Bernardo comprometeu-se a contar tudo no julgamento.
O Ministério Público pede ainda uma indenização civil de 1.786 euros pelos gastos que meios de socorro e policiais tiveram nas buscas para encontrar a pequena Valentina, uma vez que participaram nas operações de busca 120 militares da GNR de diferentes postos e destacamentos territoriais e unidades de intervenção, 38 canídeos, 12 meios de visualização com recurso a drones e 48 viaturas. Rui Custódio, inspetor da PJ que participou nas buscas e que esteve no reconhecimento do local onde estava o corpo e na autópsia, contou que Sandro voluntariamente disponibilizou-se para ir à casa explicar tudo o que tinha acontecido. Explicou e ilustrou o que fez ele e o que fez Márcia. O filho de Márcia confirmou a versão da mãe num testemunho gravado que foi ouvido na sala de audiências. O menor relatou ter acordado com um barulho de estalos, com o pai de Valentina a bater na menina. Foram os 10 estalos, dizia-lhe que ela só sabia fazer maldades e pensar em porcarias. Disse que conseguiu ver Sandro a bater em Valentina do seu quarto e que Márcia teria tentado parar Sandro. Ele dizia: "É a minha filha, faço o que eu quiser." A criança revelou ainda que o padrasto levou Valentina para a casa de banho, onde lhe atirou água a ferver. A Valentina só pedia para parar e dizia que ele não queria saber. Dizia que a água estava muito quente e ele batia-lhe. Valentina caiu e pouco depois o rapaz ouviu a mãe a perguntar à criança se estava bem e ninguém respondeu. O rapaz também confirmou que os arguidos saíram da casa para ir comprar leite para a irmã mais pequena e foi quando ele viu Valentina a espumar-se da boca. Telefonou a Sandro a contar o que tinha acontecido. O Sandro estava muito inquieto, não sabia o que fazer. A minha mãe olhava para mim e chorava e dava-me abraços. Depois, o Sandro disse que tinham de esconder o corpo. Também foi ouvida Patrícia Fortunato, tia-avó de Valentina, que acolheu Márcia e os filhos depois de a criança ter alegadamente desaparecido durante o período das buscas. O Sandro ia lá esporadicamente, ia lá comer, oferecia casa para ele dormir, mas preferiu ficar na sua casa. Patrícia Fortunato contou ainda que Valentina nunca se queixou de maus tratos. O Sandro foi acenando afirmativamente com a cabeça enquanto o irmão testemunhava. Nuno também afirmou nunca ter assistido a maus tratos ou desentendimentos entre Sandro e Valentina. Sónia Fonseca, a mãe, também testemunhou, tendo falado acerca do primeiro desaparecimento da filha. Sónia afastou a hipótese de abusos sexuais. A mãe contou que só falou uma vez com a filha por telefone durante os quase 2 meses que esteve na casa do pai, porque ela não gostava de falar ao telefone. Sónia afirmou que trocava mensagens com a madrasta de Valentina durante a semana para perceber se estava tudo bem. Falou com a filha no dia da mãe, dia 2 de maio. Valentina estava bem, alegre, e Sónia lembra-se das últimas palavras. "Tchau, beijinhos, és uma chata, gosto muito de ti." Já Sandro alterou ligeiramente a sua versão dos factos e o depoimento do filho de Márcia acabou por contradizer o progenitor de Valentina. Roberto Rosendo, advogado de Sandro, disse não ter percebido o porquê da mudança na versão do seu cliente. O que ficou patente neste dia foi a troca de acusações entre o casal. Márcia acusou Sandro e Sandro refutou, dizendo que Márcia também tinha participado no crime. O julgamento continuou no dia 24 de março, em que Márcia Monteiro deu o seu depoimento no tribunal. Márcia traiu Sandro e contou que afinal assistiu a tudo. Ouviu os gritos de Valentina, percebeu que ela estava gravemente ferida. Não fez nada porque supostamente teria sido ameaçada por Sandro, que até a forçou a vestir a menina com o pijama e o casaco e depois acompanhá-lo a esconder o corpo no descampado. No dia 12 de abril foi adiada a leitura da sentença, numa altura em que o Ministério Público já tinha pedido a pena máxima para o casal. No entanto, o Conselho Superior de Magistratura decretou que teria ainda mais um depoimento para ouvir, de um perito médico. Roberto Rosendo disse entender que o seu cliente fosse acusado de homicídio qualificado, mas por acidente. Já Anabela Branco, advogada de Márcia, disse que a sua cliente só poderia ser condenada por omissão de auxílio.
No dia 21 de abril foi conhecida a sentença. Sandro Bernardo foi condenado a uma pena máxima de 25 anos na cadeia, com 22 anos pelo crime de homicídio qualificado de autoria, 18 meses pelo crime de profanação de cadáver, 9 meses pela simulação de homicídio e 3 anos pela violência doméstica. Márcia Monteiro foi condenada a 18 anos e 9 meses pelos crimes de homicídio qualificado, por omissão e também por profanação de cadáver. Segundo o juiz, as agressões foram bárbaras e mostrou-se perplexo pelo excesso de violência e brutalidade do homicídio. No dia seguinte, Roberto Rosendo afirmou que iria recorrer da decisão no Tribunal de Leiria. Márcia Monteiro também recorreu da acusação e no dia 26 de novembro viu a sua pena de 18 anos ser reduzida para metade pelo Tribunal da Relação. E Sandro teve uma redução de 1 ano na pena. No dia 8 de abril de 2022, o Supremo Tribunal de Justiça manteve a pena inicial do Tribunal de Leiria, ou seja, 25 anos para Sandro e 18 para Márcia. Roberto Rosendo afirmou que não haveria recurso da sua parte. O caso Valentina ainda é muito recente e foi um caso que se tornou mediático muito rapidamente. Primeiro porque tinha desaparecido uma criança de apenas 9 anos, algo que é sempre preocupante e triste. E depois, quando se soube o que realmente tinha acontecido, a população portuguesa ficou em choque ao saber que o pai da menina tinha matado a própria filha e inventado uma história para que ninguém descobrisse o que tinha acontecido. Mais uma vez, dado que o caso ainda é recente, ainda não há literatura sobre o assunto, mas certamente surgirão livros a falar sobre o caso e documentários. Agradeço a todos por acompanharem este episódio, as vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo-vos a todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre este tema. Tenham um ótimo dia e espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.